E agora vamos conferir as belas imagens e histórias do fotógrafo André Durão. Se você puder falar um pouco das suas fotos e tipo de fotos. Então, eu comecei em 83, mas a foto aqui, o mais marcante logo no começo, ela veio acontecendo em janeiro de 85. O Jornal do Brasil, em 83 nós fomos contratados, eu e 2 fotógrafos na mesma época. E em 85, janeiro de 85, um ano e pouquinho depois, o jornal passou já pela primeira crise e ela demitiu um fotógrafo do quadro. E eu escolhi ser um de nós 3 por ser os últimos a terem entrado, né? Aí aconteceu a seguinte coisa, o editor, um cara que eu realmente achei a medida justa, até que, apesar de no primeiro momento eu achar que ia levar um pouco de vantagem pelo local, era janeiro, naquelas chuvas que tem de janeiro aqui no Rio de Janeiro, uma tempestade incrível, ele mandou os 3 fotógrafos saírem para fazer cobertura de chuva. A minha ele me mandou ficar na área do Caju e Avenida Brasil, Caju e Santos Nova. O outro fotógrafo ele mandou Jardim Botânico, Zona Sul, e o outro a parte do centro, Cidade Nova, né? E no começo eu fiquei assim, pô, o Jornal do Brasil, um jornal bem voltado para a Zona Sul. Aí me veio logo aquelas fotos clássicas do Evandro, da rua de Jardim Botânico, um ônibus lá, meio ônibus cheio d'água, as pessoas de cima. Eu falei, pô, realmente é uma super foto, já um pouco batida já, mas é uma foto de impacto que a pessoa iria levar vantagem, na minha opinião, mas abracei lá a minha missão, tentei fazer o melhor possível. Aí em cima logo na saída do carro, nós subimos, pegamos ali o viaduto da Avenida do Brasil, em cima do Caju, nos deparamos, o motorista até que me alertou com uma placa daquelas de quilometragem que tinha caído em cima do carro, tinha algumas pessoas ali que ficaram presas no carro, mas nada tão grave, mas daquele engarrafamento, chovendo a beça, uma noite com alguns raios. Mas eu saí do carro de reportagem, comecei a fazer algumas fotos até procurando alguns ângulos, mas meio pensando no horário também, porque o cara queria que fizesse tudo isso em menos de 1 hora, né? Aí abaixei um pouco minha máquina para registrar uma foto de baixo para cima, para pegar essa placa que tinha caído nos carros. E quando eu estou apertando a máquina apoiada no chão, entrou um raio incrível, uma tempestade, aquele raio do container. Eu mesmo fiquei assustado, saí apertando, assustado, acho que apertei 2, 3 vezes, estava com uma FM2, um filme 3x, né? Estava puxando para 800 adas para dar um pouco mais de profundidade, de fundo ali na foto, né? O fundo ficar um pouco menos escuro. Aí, na hora apertei, vi o raio, mas na hora nenhuma não é como hoje em dia digitar o fio. Eu vi o raio, mas nem me pensei, eu tô pensando focado na foto com as placas ali. Aí levei e voltei, fiz um pouco mais de chuva ali, as pessoas de guarda-chuva tentando passar por cima de bureta, voltei no jornal, meu horário, o fotógrafo do centro já estava lá. Aí começamos a revelar o filme 3x, aquela coisa toda. Aí o editor Roberto Ferreira botou na bancada os filmes ali, eu tinha feito o rolo de filme. Ele viu essa foto, parou e falou assim, já temos a capa do jornal. Aí quando ele falou isso, me deu aquele alívio. Eu falei assim, pô, já temos a capa do jornal, certamente eu já saí já saí desse crivo, já não sou demitido, porque se a capa é minha, eu já entendi, apesar dele não ter falado, mas já entendi que eu não vou ser o demitido, né? Aí chegou outro fotógrafo, mas ele como a minha foto já foi direto para a capa, até pelo horário, pela rapidez, eu já entendi que eu não estaria no corte, ficou disputando os outros 2, acabou que um foi demitido, logo depois, graças a Deus, 5, 6 meses depois se empregou na Folha de São Paulo, é um ótimo fotógrafo, hoje em dia tem a sua agência lá em São Paulo. E acabou tudo bem para os 3. E essa foto eu falo, não é está longe de ser a mais bonita que eu fiz, a que eu mais gosto, mas é uma foto que ela é muito marcante para mim, porque ela salvou o meu emprego. Porque nessa época eu trabalhava no jornal no horário da manhã, saía às 5, 6 da tarde e ia para a faculdade de economia, eu era estudante de economia. Talvez se eu fosse, por estar só um ano e pouco fotografando, eu era apaixonado por fotografia, mas ao mesmo tempo estudando economia, uma coisa que eu também gosto muito, eu talvez se fosse demitido nessa época, eu ficasse desiludido de fotografia, fosse cambar para economia. Hoje em dia eu fosse um economista, não fosse ser fotógrafo. Então ela é marcante porque ela realmente, para mim, ela decidiu o meu futuro. Ok, e a foto do TUF? A foto do TUF. A foto do TUF eu gosto de falar para o fotógrafo mais jovem o seguinte, nem sempre a gente está no melhor lugar. Eu não era especialista em TUF, tinha um fotógrafo no jornal, o Brasil especialista em TUF, ele cuidava disso, e os outros fotógrafos eram o Grande Prêmio Brasil, foram distribuídos em vários setores lá do hipódromo, né? Então eu fiquei numa curva, eu acho que hoje em dia seria 3º, 4º lugar em importância assim, de imagem. Então,
Mas nada é perdido. Eu investi realmente, fiquei focado, como eu gosto de fotografar esporte focado. Eu sou um cara para muito brincalhão, estou sempre na gozação, mas na hora do esporte eu me desligo de tudo. Parece que eu fico aparentando que eu estou em outro mundo, fico totalmente focado na ação. Eu estava nesse lugar que não era privilegiado, mas ganhei de presente o jockey que era o principal, que tinha todas as chances de ganhar. Na primeira curva, quando ele entrou, já caiu do cavalo, já gesticulou reclamando, e o cavalo foi embora sozinho. O cavalo cruzou a faixa sozinho, atrás de todos os outros, e eu na hora estava com uma super foto. O cara favorito caído no chão, vendo o cavalo dele embora sem ele selado, sem ele estar em cima. Então uma foto também bem legal, foi feita em 87, uma foto muito bacana para mim. Você falou de posicionamento no TUF e tem também no futebol, né? Então, o futebol, algumas competições, o fotógrafo, por mais que ele queira ficar num determinado momento no gramado, ele é restrito. Tem competições internacionais pela Conmebol que só deixa o fotógrafo ficar atrás do gol. A Copa do Mundo, por exemplo, a Copa do Mundo, às vezes, quando atrás do gol está muito cheio, eles liberam trechos da lateral, entendeu? Sempre a prioridade é para agências internacionais, em primeiro lugar, depois você vai compondo com os outros fotógrafos. Mas tem... E aqui no Campeonato Brasileiro, o Campeonato Carioca é menos restrito. No Maracanã, então, você do outro lado tinha total liberdade de poder escolher em que lugar trabalhar. Eu sou um cara que eu gosto de trabalhar na linha da grande área, na lateral, um pouco na linha da grande área. No Maracanã equivalia a trabalhar no fosso, era a minha especialidade, o lugar que eu mais gostava. Tem fotógrafo que gosta de ficar no meio de campo do outro lado, tem cara que gosta de ficar atrás do gol. Na verdade a gente acaba se adaptando aos setores, às competições que podem e aonde está melhor. Mas o importante é você ter, no futebol, na minha opinião, você estar totalmente focado, entendeu? E se possível você entender um pouco dos atacantes, né? Se eles têm tendência a cabecear, se eles chutam muito de fora da área. Se você conseguir entender isso, é um plus a mais para você, entendeu? Ok. Tem um retrato da Patrícia Travasso. Como é que você chegou nessa ideia? Então, esse retrato da Patrícia Travasso, eu trabalhava na revista Isto É Gente. Eu sou um cara que na época, sempre nas fotos que eu tinha que fazer retrato, eu estou com celebridades, eu gosto muito de juntar alguns elementos diferentes na minha fotografia, agregar elementos à foto, entendeu? Eu não gosto de fazer um retratão do cara só, eu gosto de levar alguma coisa, eu penso que alguma coisa que poderia adaptar aquela situação e tento levar. A Patrícia apresentava um programa, se não me engano, no show, GNT, agora posso ter esquecido agora qual GNT. GNT. Então, tinha alguma coisa que ela falava de sexo, alguma coisa, então eu pensei, pô, ela é uma pessoa que gosta de fazer brincadeira, uma pessoa receptiva a brincadeira. Então pensei, levei um creme de barbear, um barbeador, ficou essa proposta. Deixei a repórter, sempre a minha técnica, sempre deixei a repórter fazer um pouco de entrevista primeiro, vou visualizando o setor da casa, uma parede dentro, algum lugar que eu possa adaptar. E aos poucos, quando eu senti que ela foi falando alguma coisa também que linkava com a minha ideia, eu aproveitei na minha hora e interrompi até um pouco a matéria. E falei, Patrícia, depois eu tô com essa ideia, assim assado depois da matéria, você toparia? Ela falou assim, não, claro que eu vou topar, eu acho que a ideia é bacana também, vai dar um negócio divertido. Terminou a matéria, passei o creme de barba dela, espalhei no rosto dela, fui pro barbeador, mal condição, foi uma sequência incrível, ela se barbeando, foi super legal.